vai usar de uma forma poderosa nessa noite. Senhor Deus e Pai, nós queremos apresentar o Teu Filho diante do Teu altar. Estou incumbido para trazer a Tua poderosa palavra nessa madrugada. Deus, que o Senhor possa falar aos corações presentes, que o Senhor possa usá-lo de uma forma ímpar e de uma forma singular. Raciocínio rápido do Teu Filho, e que o Senhor possa usá-lo poderosamente. Se a igreja presente crê e concordam, digam amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Lucas, capítulo 4, verso 15. Enquanto você está localizando o texto, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pelo convite que Jackson nos fez, ao amigo. Quero louvar a Deus por estar aqui nessa santa igreja, que a mesma é presidida pelo pastor Abraão. Deus abençoe os obreiros desse ministério, os amigos, os companheiros, amigos mais chegados, a todos os irmãos que vieram aqui celebrar a Jesus. Eu não quero me ater muito, visto que Deus tem uma palavra para a nossa vida ainda, amém? Lucas 4, verso 15. Quantos encontraram, digo amém? Amém. E ensinava nas sinagogas, e era glorificado por todos, e ensinava nas sinagogas, e era glorificado por todos. Você pode dizer amém? Amém. Sente. Se puder fazer um fundo aí, musical, a gente agradece. Meus irmãos, eu queria um pouco da sua atenção, eu vou ser longo, prometo, mas eu queria que você prestasse atenção no que Deus quer falar com você. Se tinha uma coisa que Jesus amava, era pessoas. Jesus, ele era apaixonado por gente de todas as classes. Jesus não era seletivo nas suas amizades. Ora ele estava com os doutores da lei, ora ele estava com os pecadores. E havia momentos que, quando ele não queria escandalizar os seus amigos, os discípulos, visto que alguns ainda eram presos nas tradições judaicas, ele os despedia para poder conversar com uma mulher que estava em um poço. Jesus se doava na arte de ensinar. Jesus, ele gastava-se e demorava-se, se fosse preciso, para ensinar alguém. A arte de ensino de Jesus era uma arte que era envolvida com amor. Não era uma arte apenas que o indivíduo tem o desejo de falar, mas nessa ambição de se falar muito, alguns acabam não dizendo nada. E Jesus não, sempre tinha alguma coisa a dizer a alguém. Ele tinha métodos pedagógicos para ensinar alguém. Uma hora, ele ensinava sem fazer nada. Era dia em que ele apenas queria pregar,
se gastar, sentar no pé de uma montanha e pedir aos seus ouvintes para sentarem numa relva e ouvirem as suas histórias, ouvir as parábolas, ouvir os seus ensinamentos. Era dias em que ele só queria ensinar sem fazer nada, mas havia dias que ele só queria fazer sem dizer nada. Era quando ele chegava para um deficiente visual e perguntava: o que você quer que eu te faça? Ele disse: que eu veja. Então veja. Aleluia. Jesus, ele era metódico. Jesus, ele não perdia ninguém. Era o tipo de líder que falava a verdade sem perder quem ouvia a verdade. Era um tipo de líder que influenciava. Daí a palavra ensinar, do latim insignia, marcar. Os antigos diziam que a tragédia de um ensinador é quando ele comunicava sem marcar, é quando ele dizia sem marcar. Por isso há uma luta desenfreada para se dizer alguma coisa. Mas o ensino é a arte de marcar alguém que lhe ouve. E é possível falar muita coisa e não marcar ninguém que está lhe ouvindo. Mas é impossível alguém ser marcado e não aprender com as marcas que a vida lhe propôs. É impossível não aprender com as marcas. Aliás, o Tomé é o tipo do crente que nunca vai ser salvo ouvindo o que você tem a dizer. O Tomé é o tipo do ouvinte que não está interessado no que você anda fazendo. Porque disseram para ele: Tomé, ele esteve aqui, ele veio aqui. Ele disse: eu não acredito que ele veio, eu só acredito se eu tocar. Então ele é um tipo de crente que ele não dá muito crédito em ouvir o que você anda fazendo. Aliás, ele dá crédito sobre aquilo que fizeram em você. Olha aqui, Tomé, o que fizeram em mim. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Então existem coisas mais relevantes do que o que eu tenho para dizer. Existem coisas mais relevantes do que aquilo que eu tenho para fazer. E o que é? É aquilo que faz em mim, e ainda que faça em mim, sendo feito em mim, eu decido ficar em pé e celebrar a Deus e dizer: isso é uma arte de ensino extremamente relevante. Extremamente relevante. Então pare de se envaidecer pelo que você anda fazendo. Está na hora de você deixar os outros verem o que estão fazendo com você por causa do Evangelho. Porque você pode ter diplomas, você pode ter teologia, você pode ser filósofo, mas se você não carrega cicatrizes no corpo, senta e vai viver a vida. Porque eu acho, pastor Abraão, bem mais experiente, eu acho que a maior tragédia de um pregador é quando ele só tem um sermão a nos dizer e não uma história a nos contar. Amém? Amém ou não amém? Se você só tem um sermão para nos falar, mas não tem uma história para nos contar, senta e vai viver até criar-se uma história sobre você. E eu acho que uma boa parte da nossa geração precisa primeiro ter uma história. Amém. E Jesus quer dar história a gente aqui essa noite. Levante assim a sua mãozinha assim bem alto, põe no ombro desse seu irmão carinhosamente e diga: Jesus tem histórias para você. Jesus tem história para você. Aleluia! História. Ó, por isso ele ensinava. Por isso ele ensinava. E o que ele ensinou? Ele ensinou muitas coisas. Dentre elas, ele ensinou qual é o critério do seu amor. Ó, Jesus está saindo do Jordão. Acabou de ser batizado, pastor Abraão. Saiu das águas e diz a Bíblia que os céus se abriram. E uma voz vinda do céu disse:
este é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Veja isso aqui. Jesus não tinha ido ainda em Caná da Galileia. Jesus não tinha curado o cego. Jesus não tinha levantado o paralítico. Aliás, Jesus não tinha feito nada ainda, e o Pai já o amava. Por quê? Porque o critério do amor não se baseia no quanto você faz, mas em quem você é depois do Jordão. Aleluia! Quem é você? Coisa linda. Você não precisa fazer nada para o Pai lhe amar. Ele lhe ama. Ele lhe ama. Dá um toquinho para você, irmã. Diga, volte para casa hoje certo que Deus lhe ama poderosamente, meu irmão. Oh, aleluia. Você precisa entender isso. Você não precisa de uma terapia de autoestima. Você só precisa entender que Deus te ama. Ainda que você não cante, ainda que você não pregue, ainda que você não profetize, ainda que você não faça nada, você é aqui nesse lugar. E se você é, o Pai celebra essa noite com você. O Pai está no meio da sua igreja. É o critério do que você é. Do que você é. Por isso Jesus, ele foi e contou uma história. Qual a história? Ele contou a história de um homem que era dono de uma terra e que tinha plantado uma figueira nela. Olha só. E ele já tinha ido lá 3 anos consecutivos, ele ia lá. E detalhe, já fazia 6, porque a lei dizia que o judeu só poderia colher o fruto de uma figueira depois do 4º ano. Quer dizer, ela já estava lá, já havia 3 anos que ela estava lá e não tinha gerado nada. Depois ele vai mais 3 anos consecutivos e não encontra nada. Não há nada lá, não há fruto, só a folha. E uma figueira, antes de dar folha, ela dá fruto. Primeiro os frutos vêm, depois as folhas crescem. Não é folha para ter fruto, é fruto, depois folha. E quando Jesus chegou lá, ela só tinha folha. Ela tinha sido plantada numa vinha. Ela tinha a mesma atenção que uma vinha tinha. E qual era o problema daquela figueira? O problema, escuta isso, é que ela só estava lá. E esse é o problema. Ela só estava lá. Ó, tem crente ali rindo já. Esse é o problema. Qual o problema? De apenas estar aonde você está. O problema é que ela estava lá, mas ela não era nada lá. Ela só estava lá. E não adianta estar lá se não é lá. Aleluia. Não adianta estar aqui se não é aqui. Não adianta estar aí se não é aí. Não adianta. Não adianta estar em muitos lugares se você não é em nenhum deles. Não é estar, é ser. Lembra lá do Caim? O problema do Caim não seria solucionado com uma outra oferta. Deus não queria uma outra oferta de Caim. Deus queria um outro Caim. Eita, meu Jesus de Nazaré. Não era uma outra oferta que ia amenizar a questão do Caim. Não era uma oferta mais bonitinha, mais agradável. Era um outro Caim que deveria estar ali. E aí não adianta dizer que o problema é a igreja, que é a sua liderança. O problema é que você só está e não consegue ser aonde Deus lhe colocou. Aí não
adianta caçar um bode expiatório para culpabilizar e responsabilizar pela sua falta de coragem, pela sua falta de produtividade. Só está. E aí Jesus, ele é preciso porque a proposta é dura. Ele diz: vamos arrancar. Por quê? Porque está ocupando espaço inutilmente. Ó, porque está comprometendo o lugar. E não só o lugar, mas quem está perto. Porque as raízes vai absorvendo os nutrientes que poderia ser de outras árvores. E aí vai comprometendo o ambiente. E o problema dela é que fizeram muito por ela, só não fizeram nela. E esse é o problema de alguns. Talvez as pessoas façam muitas coisas por você, mas não fizeram ainda em você. Os homens fazem por você, os homens dão privilégios a você, os homens colocam você em ambientes privilegiados, mas só essa palavra pode fazer em você. Só esta palavra pode fazer em você. Só esta palavra pode fazer em você. A questão é que tem muita gente que é privilegiada, muita gente faz por você, mas eu quero saber o que é que esta palavra tem feito em você. Em você. Em você. Porque não adianta contar vantagem com o que estão fazendo por você. Eu quero saber se a palavra está fazendo em você. Aleluia. Aleluia. Eita, meu Jesus. Meu Deus. E aí, por ela estar lá e só ter folhas, ela não se torna relevante pelo que ela tem. E aliás, nós não nos tornamos relevantes pelo que temos. O que diferencia a nossa vida é saber quem tem a nossa vida. É isso que vai fazer a diferença. Eu vim aqui em nome de Jesus profeticamente apenas lhe dizer: chega apenas de estar, é preciso ser aonde Deus lhe colocou. Eu vou profetizar de novo. Levante a sua mãozinha assim. Chega de apenas estar. Está na hora de você cansar dessa situação de apenas estar e não sei aonde você está. É preciso pegar fogo aonde você está. É preciso incendiar aonde você está. É preciso se levantar aonde você está. Quem acredita nisto, jogue a mão lá em cima e dê glória para Ele. Quem pode adorar, adora. Vai! Não é uma outra oferta, é um outro Caim. Segurando. Porque se isso não acontecer, a gente pode fracassar. E fracassamos se não entendermos essas verdades. E o que leva os homens a caírem não é falta de talento, é falta de propósitos. Não é a falta dos seus talentos, da sua capacidade, é a falta dos propósitos na sua vida. Por falta de propósito, o Jonas, ele foge, e nessa fuga dele, ele se esconde no porão do navio. E vem uma tempestade, e o barco está sacudindo. E lá em cima os caras estão fazendo um culto ecumênico, estão clamando, cada um a seu Deus. E aí eles descem porque nada ameniza. E quando descem, eles esvaziam a bagagem.
rebolam todas as bagagens. Mas o peso continuava dentro do barco. Por quê? Porque um homem fora do propósito pesa mais do que bagagens. Um homem, quando está desalinhado, fora do caminho, fora do propósito, ele pesa mais do que bagagem. E tem uma coisa: ele afunda o lugar e leva todo mundo que está perto dele. Ele afunda o lugar e não vai só não, Jackson. Todo mundo que estiver perto é comprometido também. Aí diz que os homens pegaram ele e colocaram ele em pé. Diga comigo, em pé. Colocaram ele em pé. Depois que colocaram ele em pé, jogaram no mar. E caiu no ventre do grande peixe. Mas escute, antes de jogarem ele dentro do mar, fizeram o que com ele? Colocaram ele em pé. Diga, é misericórdia. Diga, é misericórdia. Fizeram um favor de colocar o profeta em pé. Fizeram um favor de levantar o profeta. E depois que se levanta um profeta, irmão, pode jogar ele dentro do mar, que ele vai chegar do outro lado vivo. Depois que levanta um profeta, Jacques, não tem quem segure ele. Do ventre do peixe. Está em pé. Ninguém segura um crente que está em pé. Ninguém segura uma igreja que está em pé. Ninguém segura uma geração que está em pé. Talvez você não saiba pregar, mas se estiver em pé, o diabo vai te respeitar. Talvez você não cante nada, não tem problema. Você precisa apenas ficar em pé para o diabo respeitar as caras e não tocar em você. Precisa voltar para casa em pé. E tem uma coisa: Jesus não vai levar ninguém para casa voando. Você vai voltar para casa em pé, andando e indo para casa, e indo para casa. Você vai voltar em pé. Em pé. Agora, em pé, uma vez Pedro esteve quando botou o pé fora do barco. Sentiu as águas sólidas, afundou. Mas podia bater no peito e dizer: eu andei sobre as águas. E ficou em pé, pastor Credinaldo. E Jesus disse: vem. E ele foi. Só que enquanto ele ia, ele afundou. Ele afundou para a Bíblia nos ensinar que é possível fracassarmos enquanto vamos, ainda que Jesus tenha dito venha. Ele afundou para a gente aprender alguma coisa. Que é possível fracassarmos enquanto vamos, ainda que o próprio Jesus tenha dito: vem cá, Ricardo. Porque trágico não é um Pedro que afunda. Trágico é uma tripulação que não faz nada para pular na água e salvar quem está afundando. Meu Deus, tem glória aí, irmão. Alguém olha para o Pedro e diz: está morrendo. Está morrendo e vocês já estão mortos, porque ninguém sai do barco para salvar quem está afundando.
não sai do barco. O que é pior? É o crente que está morrendo ou uma tripulação que está adormecida no barco? Por isso, tenha cuidado com quem vai com você. Tenha cuidado. Porque não é se você tem alguém para ir com você, mas é se você vai encontrar alguém para ir com você. E depois de ter ido com você, continue com você. Não é se tem alguém para ir com você até a agenda, até a vigília, até o seu sucesso, mas é se depois do teu sucesso, mas é se depois do banquete, da celebração, quando não tiver mais privilégio, quando não tiver mais agenda, quando não tiver mais fama, se vai ter alguém para continuar com você aonde você está. Vai ter alguém. Vai ter alguém. Porque para ir, para ficar, cadê eles? Cadê eles? Não é se tem alguém para ir com você, é se tem alguém para ir com você e depois de ter ido e não ter mais lugar para ir, fique com você. É de gente assim que a gente está precisando. É de obreiro assim que os pastores estão precisando. Que quando não tiver oportunidade, fique. Que quando disser um não, fique. Que quando ele dizer não vai pregar, fica. É quando ele não te der privilégio, você dizer fica. E você ficar. Ficar em detrimento do nada, porque não há nada. Por isso Jesus chega e diz: se alguém, ó, ele não define quem é, se é crente ou não crente. Ele diz: se alguém te obrigar a ir com você 1 milha, anda 2. Sabe por quê? Jesus está dizendo: você vai porque ele te obrigou. Agora mostra para ele que você pode continuar indo com ele sem obrigação. Vai continuar indo sem agenda, sem prestígio. Eu fui porque você me obrigou, mas eu vou continuar com você. Por quê? Porque eu gostei de você. Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você. Não, mas eu não estou te obrigando mais. Eu te dispensei. Não tem problema. Eu gostei dessa obrigação e agora não te solto por nada. Essa pessoa que está pertinho de você aí, você acha que dá para continuar com ela de graça? Sem recompensa? Pergunta ela: você me aguenta por mais 1 légua? Por mais alguns quilômetros? Pergunta aí, pergunta: você me aguenta? Na primeira eu fui porque você me obrigou, agora eu gostei de você e não vou te soltar por nada, não vou te largar por nada. Fui com a sua cara. E aí ele vai ensinando tudo isso na Bíblia. Ele vai ensinando também que depois disso a gente pode desenvolver uma consciência a respeito da prosperidade. E aí ele ensina agora a partir do pródigo. Já estou na reta final, cheguei no pródigo. Porque o pródigo está longe, gastou tudo.
gastou tudo e foi ajudar os porcos de um cidadão. Desejava comer as alfarrobas dos porcos, mas ninguém dava nada a ele. Aí diz que, caindo em si, ele se lembrou dos trabalhadores de seu pai. E ele diz: poxa, os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. Todo dia eles comem pão. E eu aqui, no vento. Qual a conceituação de prosperidade? O que é prosperidade? Você não é próspero a partir dos lugares que você já chegou. Aliás, os lugares que você já chegou não te define como pródigo ou como próspero. Porque sucesso nada vai ter a ver com o quanto você já andou e o quanto você já chegou. Prosperidade a partir do pródigo é o que continua chegando para você todo dia. Ele disse: poxa, eu estou aqui e não tenho nada, mas lá na casa do meu pai todo dia tem pão para os trabalhadores. Não é onde eu cheguei, mas é o que continua chegando na minha vida por bondade da parte do Pai todo dia. Não só na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado e no domingo. Está fechado, não está aberto. E no feriado também chega, nas férias também chega. Vai chegando. Não é onde eu chego, mas é se ainda continua chegando alguma coisa da parte de Deus na minha vida. E aí ele vai se recordando de tudo isso. E aí ele volta para a casa do pai. E ele está voltando. Ele está voltando. Quando ele volta, o pai vai ao encontro dele, coloca um anel, calça-lhes com sandálias, uma túnica nova. Escute isso aqui. Manda matar o novilho. E agora ele tem anel no dedo, ele tem sandália nos pés, tem túnica no corpo, tem pai, tem casa e tem festa. Mas não tem irmão. Porque o irmão não gosta dele. Ele não tem irmão. Se for para ter anel, sandálias, túnica, se for para ter novilho, se for para ter pai, se for para ter casa, e perder você, a gente cancela a festa, mas não perde você. Você perde, você abraça a festa e perde o irmão, ou cancela a festa para ganhar o irmão. O que você faz? Porque tem gente que perde irmão por causa de agenda. Você fica com a festa e perde o irmão, ou cancela a festa, mas não perde o irmão. Com quem você fica? Com uma festa sem irmão? Ou sem festa e recupera o irmão e completa a festa? Você pode pegar na mão desse irmão? Separados somos fracos. Diga para ele: separados somos fracos. Diga mais forte: separados somos fracos, mas juntos somos imbatíveis.
Levante a mão dele assim e diga: junto somos imbatíveis. Eu sei que o irmão mais velho é complicado, porque ele reclama com o pai, porque o pai não lhe dá cabrito para se alegrar com seus amigos, e a expressão é com os meus amigos, pronome possessivo meus. Fica claro que os amigos dele não são amigos do pai, e nem muito menos do mais novo. O mais velho tem amigos para celebrar sem o pai. O mais novo não tem amigos. E o que é que ele tem? Tem o pai, tá bom? Tem o pai. Ele nem tem amigo. Qual o problema? Eu tenho um pai. Ninguém gosta de andar com ele. Qual o problema? O pai ama andar comigo. Ninguém vai com a cara dele. Qual o problema? O pai me agasalhou. Ninguém gosta de ir na casa dele. Qual o problema? O pai não sai de lá. Qual o problema? Para me finalizar, ele não volta para casa, ele volta para o pai. Aleluia. Aleluia. Quem pode adorar? Ele não volta para casa, ele volta para o dono da casa. É porque o pai diz assim, ó: eu vou me alegrar, porque meu filho estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Escute, ó a regra: não morre depois que se perde depois que morre. Ele não morreu depois que se perdeu. Ele morreu, e porque estava morto na casa, se perdeu. Agora ele volta para o pai e não para casa. Por quê? Porque é possível voltar para casa e não voltar para o pai. É possível voltar para casa e não voltar para o pai. Quem explica? Os desviados que vêm visitar o culto, diz: pastor, estou aqui, eu não vou deixar a obra, daqui a pouco some. Por quê? Porque voltou para casa, não para o dono da casa. Voltou para casa. E foram embora por quê? Porque não aguentaram as regras da casa. A casa tem dono, e a casa tem regra. Você pode dizer isso para esse seu irmão: diga, a casa tem dono. Diga que a casa tem dono, e aqui também tem regra. Quem manda aqui é o pai. Quem manda aqui é o pai. Quem manda aqui é o pai. Fica em pé no nome de Jesus. Segure a mão dessa pessoa que está do seu lado e feche o corredor. O que Jesus tanto ensinava, todas essas coisas, e porque ele ensinava todas essas coisas, ele era glorificado. Ó,
Escuta. Não adianta. Escuta isso aqui, eu vou finalizar, nós vamos orar. Já tem gente aqui, irmãos, ó. Pode vir, pode ficar. Ó. Por favor, só escute isso. Não adianta você chegar no lugar mais alto do pódio, se quando você olhar para baixo, não encontrar as pessoas que te amam. Porque em nome das suas ambições, você deixou todos para trás, para se satisfazer em estar no lugar mais alto. Abra mão de tudo isso e celebre a vida com o que você tem, com o que você é. Ó, escuta aí, eu vou finalizar aqui. Aleluia. Alguém um dia chegou para mim e disse assim. Escute isso aqui. Ricardo, tu já está tanto tempo na igreja, faz tanto tempo que tu prega e não chegou em lugar algum ainda. Mas eu olhei para ele e disse: quem chegou em Jesus não precisa chegar mais em nenhum lugar. Espírito Santo da verdade. Você não precisa provar a ninguém que vai chegar em algum lugar. Você já chegou no lugar. Jesus Cristo de Nazaré. Pode louvar, louva, adora. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa arrancar aplausos de ninguém. Você já chegou em Jesus. Oh, Espírito Santo. Adoro o Espírito Santo nessa noite. Chame pela presença dele. Senhor, tu és adorado, meu Deus.